quero abrir o noticiário de hoje dando aqui mais detalhes de um dos destaques de hoje. Reitores de universidades federais foram à justiça exigir explicações do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Explica essa história pra gente, Fefito, em detalhes, hein? Senta que lá vem história. É o seguinte, vocês lembram bem que o ministro andou declarando por aí que drogas eram produzidas sinteticamente e também que haveria extensas plantações de maconha em universidades públicas do Brasil. Então agora uma ação foi protocolada pela ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais do Ensino Superior, na Justiça Federal de Brasília. Na interpelação, os reitores pedem que o Weintraub diga quais são as provas que ele tem de que isso de fato acontecia e sobre quem especificamente ele estava falando, no caso, quais universidades e quais foram as providências tomadas pelo Ministério da Educação, uma vez que ele controla o Ministério. Ou ainda, caso ele queira, se retrate. A ANDIFES, então, pede essas coisas. Para quem não lembra, o Weintraub chegou a declarar, por exemplo, no Jornal da Cidade do último dia 21, durante a entrevista, você tem plantações extensivas, e não 3 pés de maconha, mas plantações extensivas de maconha em algumas universidades, a ponto de ter borrifador de agrotóxico, porque orgânico é bom contra a soja, para não ter agroindústria do Brasil, e para a maconha deles querem tudo que é tecnologia à disposição. Essa foi uma das declarações dele. Detalhada, hein? Uma informação. Para corroborar essa suposta verdade aí, ele compartilhou um vídeo de uma operação que terminou com 3 estudantes detidos, 2 deles da UNB. Ocorre que, depois da investigação desse episódio, não citada convenientemente pelo ministro, se constatou que a plantação não estava em área de universidades, portanto não estava feita na UNB. E os jovens também não foram condenados por tráfico de drogas, os jovens que foram presos. No mesmo dia, ele também divulgou uma outra notícia dando conta de que drogas sintéticas essa é verdadeira, estavam sendo produzidas na Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, a decisão do Tribunal de Justiça sobre o caso, na época, inclusive, deixou claro que os 3 condenados não tinham vínculo formal com a instituição, portanto não eram alunos da UFMG ou funcionários da UFMG, e que não havia provas de que a direção da faculdade tivesse sido comunicado da ocorrência. Embora as pessoas, claro, imaginassem que deveria alguém ali dentro da universidade saber isso, que ocorria alguma coisa nas dependências da universidade. A associação, então, cita na ação os desfechos desses 2 casos e afirmam que eles não corroboram com qualquer acusação às universidades. Pede, inclusive, que o Weintraub, ciente de fatos concretos e similares a esse, não se explique porque não efetuou nenhuma denúncia, já que ele estava sabendo que tinha extensas plantações, laboratórios de drogas sintéticas, porque ele não tomou as devidas providências ou denunciou as autoridades competentes, porque foi dar entrevista falando sobre isso e não foi lá procurar as autoridades. Eles também querem explicação sobre isso. O Ministério da Educação até ontem não tinha sido notificado, mas agora já temos aqui uma nota dizendo que a Comissão de Educação da Câmara aprovou a convocação do Abraham Weintraub para que ele compareça à casa para prestar esclarecimento sobre suas afirmações a respeito das universidades públicas. O ministro deverá comparecer nessa comissão no dia 11 desse mês, portanto, semana que vem. Após diversas obstruções de partido e da base do governo, um bloco de requerimento de deputados da oposição foi aprovado por 24 votos a favor contra 8. A ANDIFES ainda, em sua manifestação aí sobre a UFMG, disse em seu Twitter: o senhor ministro apresentou reportagens com a pretensão de validar o conteúdo de sua entrevista. No entanto, mais do que rapidamente, as próprias universidades, com notas da UNB e UFMG, a imprensa e a comunidade, ao apresentar os casos tais como efetivamente se deram e foram analisados, julgados e concluídos pelas autoridades competentes, acabaram por demonstrar que os tweets do interpelado, portanto o ministro, não poderiam ser considerados como prova alguma de qualquer prática delituosa no âmbito das universidades. Os reitores, portanto, exigem que ele explique os seus ataques à autonomia universitária prevista pela Constituição, uma vez que afirmou que essa garantia constitucional seria falaciosa.
estamos abertos para os debates. Vitor, bom, ele vai ter que se explicar, vai ter que se explicar sobre essas alegações que ele fez, levianas. Adriles, você passou pano pro ministro quando ele falou, quando a gente discutiu da outra vez aqui. Não. Ele vai ter que se explicar porque os dados, as provas aí, levam a crer que foi uma fala para dar uma lacrada do ministro, sei lá, para jogar uma cortina de fumaça. Eu nem me lembro a circunstância em que ele fez essa afirmação e com qual intuito ele fez essa afirmação. Foi durante uma entrevista para o jornal. Mas associar as universidades federais, as universidades públicas brasileiras a um conluio para plantio da maconha, ou mesmo nesse caso, Adriles, que o Fefito trouxe da UFMG, do laboratório, claro que tem que haver uma sindicância para saber quem é que liberou, né, o laboratório para que alguém entrasse lá e produzisse essas drogas. Claro. Mas vai precisar se explicar porque é uma fala leviana, ou ele vai ser taxado de um falastrão, né, de jogar uma poeira, jogar uma cortina de fumaça em cima de um assunto sério. Ele faz uma acusação séria, é uma entidade pública. Eventualmente ele foi, de alguma forma, não cuidadoso com as palavras, de ter talvez estabelecido uma metáfora muito ruim, mas ele se estendeu nessa metáfora e deu detalhes dessa metáfora e se apoiou numa denúncia, se não me engano, do jornal da Gazeta do Povo, que falou que havia essa plantação não era dentro da UNB, era fora, e esse cultivo era feito. Agora, ele está completamente correto em relação, não ao conluio, mas existe um conluio subliminar e uma leniência total e absoluta em relação ao mercado de drogas em todas as universidades públicas brasileiras. O ministro se equivocou. Há realmente uma cultura plantada na cabeça da psique coletiva dos alunos. Eu convido o ouvinte, se ele não acreditar, simplesmente fazer uma turnê, se ele nunca foi numa universidade pública, em DAs de comunicação, ciências sociais. É amplo e restrito e absoluto. Eu conheço grandes repórteres hoje de Minas Gerais que eram aviõezinhos de traficantes. Outra notícia que o ministro citou, e essa é verdadeira, é que havia sim um laboratório de drogas sintéticas em que era produzido êxtase, LSD, haxixe, maconha e outro tipo de drogas, e eram amplamente distribuídos nos campi da UFMG. O próprio delegado, no caso, o próprio juiz, aliás, no caso, falou que é impossível que as autoridades não tivessem pelo menos algum tipo de conhecimento desse tipo. Isso é muito grave, gente. Um laboratório feito de drogas sintéticas de gente dentro da UFMG. Isso é absurdo. Uma coisa é você ter um consumo amplo, que já é uma coisa que é potencialmente contestável. Outra coisa é você ter na universidade se transformado em boca de fumo para venda e produção de drogas. Isso aconteceu, isso não é metáfora. Eu me lembro particularmente de um caso de 2 jovens que circulavam na FAFIT, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, que eram menores de idade, que vendiam drogas. Todo mundo sabia que eles eram, eu tinha muitos amigos lá, e todo mundo nesse colégio vendiam drogas para professores, para estudantes, e quando eles foram presos, toda a burguesia dos estudantes foi absolutamente aliviada. Ou seja, só quem paga o pato são, como o Fefito bem diz, os rapazes que eram 2 negros, traficantes, menor de idade. Segundo o delegado, alguns pontos, Rodrigo Bonac, responsável por essa investigação em relação ao plantio de drogas, que não era dentro da UNB, ele também disse que não havia dúvidas que a instituição é conivente com a situação de livre mercado de drogas na UFMG. Existe, em relação, ampliando um pouco a discussão, um problema de cunho eleitoral também nas universidades públicas, que é o seguinte: os alunos têm direito a voto, à eleição dos reitores. Então, nenhum reitor se coloca contra a ampla disseminação desse mercado de drogas, que todo mundo, volto a dizer, sabe que existe. Numa tese de doutorado de um aluno da UNB, ele fala que reparou que os alunos que fumam maconha não avançam muito, acabam abandonando o curso, mudando de área, os sintomáticos, né? Ouviram alunos profissionais, ou seja, sempre se repetem o ano. Para ele, o elemento social é importante na difusão da droga. O uso da maconha cria uma sociabilidade, eu estava falando da maconha, uma sociabilidade maior dos alunos dentro da universidade. E há,
por fim, ampliando o debate, uma série de empecilhos, por exemplo, para a entrada da polícia militar nos campi. Todo mundo sabe disso. Que, em geral, os campi têm uma estrutura própria de vigilância e só chama a polícia para apurar a denúncia de crimes graves. Eu acho que um laboratório sintético de drogas é um crime gravíssimo. Eu acho que a polícia militar tem se acionado algumas vezes. A gente pode debater se o uso de drogas deve ou não ser liberado. Eu sou plenamente a favor da liberação da maconha. Eu sou a favor plenamente de que o Estado não interfira na vida social individual do cidadão. O Estado não tem nada a ver com isso, como liberal que sou. Mas é um problema. A droga financia o mundo do crime. A gente não pode ver essa prática ostensiva em universidades públicas, ainda que a fala do ministro tenha sido de alguma forma irresponsável, dizendo que há plantações, é uma bobagem isso, mas há cultivo, há cultura ampla e disseminada das drogas em todas as universidades públicas, só não vê isso quem não quer. Você não quer ser ministro, Adriles? Fala pro tio bolso que eu tô lá, tá ok? Aí você pode falar por ele, porque esse é o complicado, né? É isso, tem que ficar sempre achando um caminho pra entender alguma coisa que faça sentido dentro do que foi dito, de acusações que vem de uma forma complicada. Você explicou aqui de uma forma mais coerente o que talvez ele tenha querido dizer, só que ele é ministro. Quando que ele vai perceber isso? Eu vou te responder falando uma coisa. Eu não sei se ele é muito ingênuo, para usar um sofisma, ou muito inteligente. Porque a partir do momento que ele é cobrado nesse sentido, as pessoas vão falar, tá, mas existe uma cultura de ampla disseminação do mercado de drogas na universidade, e todo mundo sabe que há. Existe uma grande hipocrisia nesse sentido. Talvez isso... vai lá, Felipe. Vai. Eu acho que é muito perigoso produzir generalizações de verdade, assim. E essas generalizações, elas acontecem normalmente, no caso desse governo, com ambientes com os quais eles estão produzindo algum tipo de compatibilidade. No caso das universidades públicas, que eles querem cobrar mensalidades, por exemplo, em algum momento da vida. Eu comecei minha carreira estudantil na universidade pública, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu morava em Natal. Eu nunca, no 1 ano e meio que passei lá, depois eu fui pro Recife, nunca vi gente me oferecendo droga, nunca vi gente consumindo droga na minha frente, nunca vi uma plantação de maconha lá na frente. Você jura, Fefito? Juro. Não, mas eu via todo dia. E você fazia PUC, olha só. E aí, olha que curioso. Você tava numa universidade particular. Experiência individual. Numa universidade católica. Eu tenho amigos em universidades públicas que eu via todo dia também. Se a gente tá falando de universidades públicas e de universidade privada, o problema não é de uma universidade pública, não é mesmo? Eu acho, talvez, a discussão de drogas tenha que ser feita com maior responsabilidade em ambientes universitários como um todo, inclusive como os que o Adriles estudou, na qual pagava mensalidade. Agora, dizer que a plantação, não há plantação, gente, pelo amor de Deus. Laboratório tem. Passeia pelos campos da sua universidade pública. Daqui a pouco as pessoas estão começando a apedrejar e queimar campos, porque estão achando que ali vai pousar avião para levar cocaína para outros lugares, para achar que se planta maconha, que se refina cocaína. Não é o caso, gente. Uma universidade pública é um ambiente de ensino. Há usuários de drogas lá? Há. Provavelmente haverá usuário de drogas também nas festas que você frequenta, às vezes nas festas, nas casas de seus amigos, às vezes na sua família, enquanto você tá naquele jantarzinho, tem um primo fumando escondido na varanda. O que eu tô querendo dizer com isso tudo é que não é exclusividade da universidade pública, aliás, não é financiado pela universidade pública que tá ali para financiar ensino, e 3, não é discutido como se deveria discutir. Agora, o ministro chegar e generalizar isso, pra mim, nada mais é que uma vergonha. Deixa eu só fazer um apontamento, que você, quando você coloca na tua explanação completa, buscando ali expandir as fronteiras da nossa discussão aqui do conteúdo, Adriles, eu acho que, claro, ninguém está aqui defendendo e querendo colocar um pano em cima dos malefícios das drogas. Isso é um fenômeno social. O âmbito do campus da universidade é um ambiente onde se exercita e busca se empurrar os limites das liberdades ali. Faz parte da juventude, é uma questão diretamente associada ao uso das substâncias ilícitas, digamos assim, pelos jovens que estão ali buscando, e dentro do ambiente universitário, estão ali se confrontando com uma espécie de enfrentamento da vida. Agora eu vou para a vida adulta, eu vou buscar uma especialização para entrar na vida adulta, no mercado de trabalho, enfim. Quer dizer, eu acho que a questão principal aqui é um ministro que deveria estar
está gestando a sua pasta com um olhar um pouco mais com um distanciamento, ele faz um discurso basicamente para defender ali um ponto junto aos ideólogos da sua predileção que não auxilia em nada esse debate. É óbvio que isso existe em todos os âmbitos. É claro que aqui, Fefito, a gente também tem que ressaltar que a gente está falando de um consumo dentro de uma universidade pública, no caso, né? Como é o caso da UFMG e da UNB em Brasília, onde esses casos... Da UNB não aconteceu dentro, né? Já sabe-se que foi fora. Quer dizer, o que me pega mais é essa afirmação leviana, essa bomba de fumaça que se joga de um ministro que está à frente de uma pasta, e ele deveria procurar na sua organização ali, na gestão dessa pasta, um esclarecimento e não jogar uma coisa leviana assim ao vento para gerar uma discussão aí que entra no âmbito ideológico da coisa, sabe? Ele lançou uma informação truncada, mal apurada, falsa, de uma denúncia que depois foi apurada como falsa, mas a parte do consumo amplo e restrito é verdadeiro. Eu até concordo com você que o aluno, o jovem, está querendo ampliar as possibilidades de vida, de percepção, e ele pode usar algum tipo de substância, mas você não pode ser a reboque disso, que é verdadeiro, ser leniente em relação ao crime organizado, então, que produz violência. Então, você não pode criar um ambiente, ainda mais na universidade pública, de leniência e complacência com crime de permissividade. Perfeito, entendeu? Mas se ele acha isso, se ele detecta isso que você está apontando, ele tem ferramentas para coibir isso. Exatamente, ele tem ferramentas e ele não pode dizer mentiras, ele não pode dizer basófias baseadas em denúncias mal apuradas. Agora, lembrar que a questão do laboratório de drogas sintéticas produzida com instrumentos da própria faculdade, da própria universidade, tem que ser apurado. Não, foi apurado, foi totalmente comprovado. Tem que ver quem é o responsável. Isso é muito grave. Você transforma a universidade numa boca de fumo. A despeito das discussões se as drogas devem ser liberadas ou não, da proximidade da juventude com expansão de vida, você não pode criar um ambiente, quanto mais um ambiente público, financiado com dinheiro público, para produzir drogas, que é o que foi feito na UFMG.